Olá, meus irmãos, hoje é quinta-feira, estamos meditando o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21, depois 24 a 27. E o Evangelho nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Também constrói a sua casa sobre a rocha. Assim, meus irmãos, ouvindo esse evangelho, a palavra rocha, na palavra de Deus, ela deve nos ensinar muita coisa. Significa que é sobre o qual devemos construir a nossa vida. O texto do evangelho de hoje faz parte da conclusão do Sermão da Montanha. E é importante a gente pensar. As orações devem ser transformadas em compromisso na vida cotidiana. E a vida deve ser construída sobre a palavra de Deus. É assim o centro desta palavra que nós ouvimos hoje. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Senhor, Kyrie, é uma invocação importante de Jesus. Jesus é por nós o Senhor. E durante nosso culto divino, nós cantamos Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. Não basta louvar ao Senhor, é preciso testemunhá-lo na nossa vida pessoal. Não há nada que seja mais perigoso do que a oração, pois a oração nos põe em compromisso com a vida diária. Ninguém reza e crê impunemente. Então, quando rezamos, por exemplo, pedindo a paz, devemos ser então construtores desta paz na vida que nós estamos vivendo. Quando, meus irmãos e minhas irmãs, invocamos Deus, profetizamos em teu nome, expulsamos demônio em nome de Deus. É assim, quando nós ouvimos nosso evangelho, nós devemos pensar que muitas vezes a oração dita com a boca e não for vivida com o coração, nos faz entender o que a palavra também nos diz. Não conhecemos Deus ou não vivemos Deus e não nos deixamos conhecer por Ele. Deus, quando a oração não tem um compromisso com a verdade, não vos conheço, afastai-vos de mim, diz o Senhor, que praticais a iniquidade. Nem todo aquele que me diz Senhor, Jesus denuncia a associação frequente e muito perniciosa na nossa vida. Existe o risco de certos momentos comunitários de nos fecharmos em nós mesmos na nossa oração pessoal. A oração da escuta da palavra de Deus e o encontro comunitário devem ser as raízes da nossa prática de vida. Nós precisamos estar totalmente conscientes do que falamos com a nossa boca. A oração envolve uma ação profunda em direção a Deus e aos irmãos. Escuta atenta da palavra de Deus com oração, prática da vontade de Deus e perseverança até o fim da nossa caminhada. Hoje o Evangelho nos diz: não importa dizer Senhor, Senhor, nem falar o seu nome, nem sequer saber, nem sequer fazer milagres. O que importa é a prática, é fazer as obras. Não o dizer, nem o pensar, nem o rezar, nem o pregar, nem fazer milagres, mas dizer com a vida, viver a palavra. É difícil, o difícil é ajudar o necessitado durante a nossa vida pessoal. A prática é essa rocha. A rocha é estar firme diante de Deus, não permitindo que nada derrube a nossa fé. A tentação permanece em qualquer pessoa. Se cada um procurar o próprio brilho, então em Deus, o seu brilho será muito maior. As obras boas praticadas na nossa vida são uma doação total, são verdadeiros sinais da abertura diante da graça de Deus. E Jesus não quer que nós cristãos cultivemos somente a relação com Ele, mas sim a relação com o irmão.
Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. O verdadeiro fundamento da nossa construção de vida é o próprio Deus. Senhor, que hoje eu possa viver e praticar a Tua palavra, que eu possa falar com a boca e viver com o coração tudo aquilo que o Senhor me propõe. Jesus nos convida hoje a sermos seguidores, rocha, e não seguidores de areia. Seguir areia é aquele que vive uma fé de simples aparência e sem fundamento. Para sermos verdadeiros seguidores rocha, nós devemos fazer as próprias palavras de Jesus que estão escritos no Salmo. Senhor, não lembreis de nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós a vossa bondade. Por vosso nome e vossa glória libertai-nos. Por vosso nome perdoai nossos pecados. E assim, hoje, meus irmãos e minhas irmãs, um coração sincero voltado para o Senhor seja a conduta da nossa vida pessoal. Que o Salmo que foi dito, que profetizou as próprias palavras de Cristo, seja a condução da nossa vida pessoal. O verdadeiro fundamento para construir uma vida é o próprio Deus. E que nossa atitude seja um reflexo de Deus aonde estivermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.